Pois é, né? A gente falando sobre o jovem, a política no Brasil. Como é que você está? Você ainda tem esperança nesse país? Tem que ter, tem que ter. A esperança não pode morrer, né? Nós temos que fazer apostas, nós temos que acreditar, porque o Brasil, ele pode mudar. E nós, cada um de nós, políticos ou não, fazemos parte dessa mudança, com certeza, né? E temos que provocar vocês, nossos representantes, né? Na hora que vocês assumem os cargos políticos, vocês precisam fazer diferença. É difícil? Quais são os principais desafios? E o pessoal que já está lá acostumado, que não quer perder o posto, cria muita barreira? Como é que funciona? Olha, rapidamente aqui. As barreiras existem em qualquer lugar. Né? Nada na vida é fácil, tudo é conquistado. Perfeito. Tudo é conquistado pelo trabalho, pela sua experiência, enfim. Acho que já foi uma grande barreira vencida ser eleito. A segunda maior foi ter sido eleito líder por unanimidade. E a terceira agora é a gente ultrapassar justamente essa estrutura enrijecida para conseguir chegar onde a gente quer, numa educação de tempo integral, numa sociedade mais justa, mais democrática, no melhor sentido da palavra, onde as pessoas consigam se sentir escutadas, se sentir acolhidas dentro do sistema de poder. Por isso que eu faço sempre questão, Celeste, e não me causa nenhum problema, pelo menos não me causou até hoje, de me manter à disposição mesmo, seja pelo Facebook, lá, Jorge Felipe Neto, seja pelo jorge@felipeneto.com, com 2 P's, que é o e-mail. Enfim, da melhor maneira possível, que a gente consiga angariar todas as ideias, todos os anseios da população para melhor formar uma opinião. Essa é a minha baliza. Eu estava conversando com o Édipo, eu particularmente não legislo muito na base do tomar lá da cá, não. Assim, até às vezes tem um pedido de um deputado ou outro que seja mais próximo, eu não tenho problema em atender na maioria das vezes, porque são bons pedidos, são boas ideias, mas a maioria das vezes eu prefiro deixar que o plenário discuta e depois emitir uma opinião, para poder escutar a população mesmo, poder escutar quem está ali à minha volta no gabinete, outros deputados. Quer dizer, você tem que... A política não é só a arte do possível. É a arte de transformar também o impossível no possível e a arte de escutar 2 vezes mais do que você fala. Então, é mais ou menos por aí. Você tem que... verdade não tem dono, mas você tem que buscar a sua. E você, o jovem, tem que escutar muito, muito mesmo, para sair com uma opinião afinada, diferenciada num primeiro momento. E o desafio é se fazer acessível como parlamentar para ajudar outros jovens a ingressar no mundo político, para nos ajudar nessa corrente aí de transformação mesmo, para que a esperança, de fato, não seja só um fósforo, mas uma fogueira, uma chama, enfim. Esse é o desafio, Celeste. A minha oração é que isso não seja só um discurso seu. Pode deixar que seja efetivamente a sua prática, né, durante o seu mandato político. E que vocês dois possam trabalhar dentro de uma linha. Tem um ditado popular que diz assim, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, que vocês possam, diante dos desafios, trabalhar um pouquinho assim. Vocês dois são de famílias de políticos, né? Quer dizer, a política já vem no sangue, já está dentro da família, vocês já têm esse contato com todo o movimento político. Mas o jovem brasileiro, ele, assim, não tem muito olhar para a política. Como motivar esses jovens a virem para a política? Não necessariamente para a questão do se dar bem, né? Porque muitas vezes é isso. Não, o sonho de todo jovem pode ser político, mas não para mudar o Brasil, não para criar um Brasil melhor, mas é porque é um espaço onde se ganha dinheiro fácil, onde a corrupção está solta por aí, onde, né, você tem todo um status quo bacana, uma posição social que favorece. Como a gente mudar o rumo dessa prosa e trazer jovens e mudar esse Brasil, saudade dos caras pintadas lá de trás, né, que realmente podiam mover com essa nação.
Lá em casa, apesar do meu pai sempre ter estido envolvido na política, participou da fundação do PSC em 85, ele nunca transpareceu isso para a gente. Ele sempre soube dividir essa parte da política, da vida profissional e a família dele. Ele sempre soube preservar a família dele disso tudo e sempre deixou bem claro para a gente que se a gente tivesse interesse, a gente que tivesse que buscar, que ele não ia forçar nada. Porque ele sabia que era um ambiente, não é um ambiente muito amigável para quem chega ali sem essa predisposição de saber... Sem a maldade, exatamente. Né? Então, assim, quando eu entrei, quando me aproximei do partido, foi por intenção própria. Eu acho que isso teve uma representação muito grande. Porque quando eu entrei, eu já esperava muita coisa e eu até me surpreendi. Quando vocês falaram como que a gente fazia as diferenças e propor isso... Uma grande surpresa e grata surpresa que eu tive foi ao trazermos propostas, trazermos palestrantes para falar sobre os nossos valores e nossas ideias, os nossos parlamentares, o deputado estadual Márcio Pacheco, o vereador aqui da capital, Eduardo Moura, os outros vereadores do interior, da Baixada, prefeitos, eles ficaram de uma forma deslumbrados com aquilo. Eles olharam, a primeira reação foi, caramba, então a gente pode dizer que é conservador, eu posso dizer que eu estou mais à direita, assim, não é mais um palavrão falar isso? Porque até então era uma coisa muito errada. E a gente falou, não, a gente tem que defender o que a gente pensa. E aí o segundo foi, então quer dizer que... vocês vão me ajudar nisso, eu não estou mais sozinho ali, né? Eu tenho uma estrutura, eu tenho pessoas que estão ali para me criticar, para mostrar se eu fizer errado, para mostrar se eu fizer certo. E isso foi uma coisa que eu falei, a gente entra com a cabeça e às vezes, eles estão ali, estão sozinhos, eles querem que as pessoas estejam ali, eles estão abertos. E eu senti muita abertura dentro da política para isso. E eu acho que isso é uma atratividade para os jovens. Quando a gente mostra para o jovem, um momento é muito bom para isso, porque o momento é um momento de insatisfação. Os jovens estão cada vez mais informados e cada vez mais insatisfeitos. E a gente mostra para eles, olha, existe um sistema de representação no país que é um sistema partidário. Você tem que buscar um partido que você se identifique. E lá dentro, você tem que estimular o debate, você tem que buscar os seus representantes e mais, você tem que se informar para poder cobrar deles, porque senão você vai cobrar o quê? Você vai cobrar, às vezes, de um vereador o papel de um prefeito. Então, você vai pedir para ele dar uma mudança, mas sem propor nada. Ele vai ficar como? Não sabe nem o que é uma regra parlamentar, nem exatamente. Por onde caminha, né? Então, assim, eu acho que o momento é muito bom e eu acho que esse trabalho que a Rede Boas Novas está fazendo, esse trabalho que a juventude tem feito, o Felipe é um exemplo desse, de mostrar que a gente tem voz dentro dessa política e tem muito espaço, tem espaço. Hoje a impressão que se tem é que assim, só quem já conhece alguém lá que vai poder se relacionar. E lá no nosso grupo, é claro isso, as pessoas que estão ali são pessoas, tem pessoas que vieram de favelas, pessoas que vieram do interior. Cada hora aparece e vão pipocando pessoas que, o meu amigo me falou e não sei, e eu queria vir, aí eu falo, não, entra aí, não precisa se filiar, só vão participar do bate-papo. E as pessoas vão se interessando e vão vendo que não é esse monstro de 7 cabeças. Tem uma frase muito, muito bonita, se eu não me engano, foi o presidente dos Estados Unidos, eu não lembro agora qual deles, que falou que o medo dele não é quando os maus falam, mas quando os bons se calam. Perfeito. Então, a gente não pode reclamar da política se a gente não está fazendo a nossa parte. Se você se considera bom e você acha que você pode fazer diferença, procura esse espaço. Vai em frente, né? Vai em frente, não fica parado, age. Essa sociedade nossa, a geração Y, essa geração que está vindo, é uma geração muito ativa, muito cheia de energia. Canaliza isso, a gente tem essa possibilidade. Democracia é o melhor sistema até então inventado de representação. Vamos exercer essa democracia, vamos exercer a nossa voz. Porque se a gente se cala, a gente perde esse nosso direito, né? Que foi tanto lutado. E aí não fala e depois reclama, né? Não pode. Exatamente. A frase o problema do mundo não é o grito dos maus, o silêncio dos bons. Exatamente, isso. Isso é uma verdade, Tem muito mais gente boa no mundo que gente ruim. Mas vocês tocaram num ponto aqui que eu chocantemente ainda não tinha razoavelmente pensado, mas eu recebi só um pedido, digamos,
requerimento, enfim, com relação à competência legislativa mesmo, de fato, em 2 meses de mandato. Basicamente, o resto foi ou era algo de algum prefeito, ou basicamente do Poder Executivo. Quer dizer, as pessoas veem a política ainda de uma forma material. Ela não entende a função parlamentar como uma obrigação ali de meio. Ele tem que buscar uma solução futura, ele tem que conversar, se fazer de ponte entre o Poder Executivo e a população. Ele pode exercer esse papel, nada obsta isso. Né? Tem que acontecer, mas o trabalho parlamentar, ele é futuro, ele é abstrato. A gente está legislando para as futuras gerações. É isso que é importante entender também. É claro que, podendo ajudar, ninguém vai se negar a ajudar nunca. Mas a gente precisa dessa participação da maneira correta, que também nos estimule. Sabe? Eu acho que nenhum político, ninguém nasceu político, as pessoas nascem cidadãs. Então, e ninguém progride sem estímulo. A política também é assim, tem que ser bem estimulada da maneira correta, não pode puxar para o lado da dentadura, do travesseiro, do cimento, do chapéu, enfim, do gás. É isso aí, né? Nem do Bolsa Família. Nem do isso, nem daquilo. Eu respeito e entendo a importância como instrumento de passagem, não como algo que se perpetue dentro de um processo político. As pessoas precisam saber pescar e não simplesmente receber o peixe na mão. Eu vejo muitos amigos começando agora, pequenos negócios mesmo, estou falando de possivelmente ali um salão de cabeleireiro, negócios pequenos, um pequeno restaurante. Tem dificuldade agora de conseguir gente para trabalhar com carteira assinada. Quer dizer, o cara se acostumou ali ao Bolsa Família há 10, 12 anos, tem que ter um limite. E, além disso, o sistema mesmo do Brasil, né? O Brasil, ele deu um salto aí muito bacana na questão do empreendedorismo, abrindo espaço para pequenos empresários, mas o sistema de abertura de empresa, de tratamento disso ainda é muito complicado, né? E derruba muita gente. São coisas que vocês precisam cuidar, que vocês precisam olhar, né? Desengastalhar esse país para que ele possa crescer. Hoje eu vi uma observação, a gente está aí numa situação, de novo, caótica, né, no Morro do Alemão, com a questão de segurança, a polícia retomando o Morro do Alemão, a gente não queria mais ver isso aqui no Rio de Janeiro, mas de fato está acontecendo. E eu vi uma moradora, o depoimento de uma moradora, onde ela diz o seguinte: segurança é fundamental, mas não dá para olhar só para a questão de segurança, tem que olhar para as outras questões. O povo precisa de segurança, mas precisa também de lazer, precisa de trabalho, precisa de políticas públicas, precisa de infraestrutura, precisa de oportunidade de trabalho, porque não adianta uma bandeira só, ela não vai funcionar. Isso é interessante, essa visão vindo de uma moradora. Eu tenho amigos do Alemão que anteontem, estavam mandando mensagem nos grupos assim, pegou, o negócio ficou feio, não sei o quê. E você sente aquilo, né? Você entende aquilo e algumas pessoas acabam que se aproximam e falam, pô, não, a gente tem que mudar a segurança e a gente tem que ter segurança. E acaba que não vê um todo, ficam muito focadas ali naquilo. Isso. E que eu imagino que tem se feito muito esforço nessa área de segurança, mas é óbvio que é tudo um sistema. A gente não pode, é uma engrenagem, é um sistema de engrenagem. Se uma engrenagem para, claro, mas tem que olhar todo o sistêmico, né? Aquela visão holística da coisa. Não adianta a gente ficar focado, segurança, esquecer o ensino, que é o básico. Exatamente. Isso. Tem que ter uma visão multidisciplinar, né? Claro, sem dúvida. Segurança. O homem é um ser integral, ele não vive de uma coisa só. Né? Ele é corpo, alma e espírito. E a gente tem que cuidar de todos esses aspectos. Já preciso ir para o nosso último intervalo. Poxa não vida. tem jeito, que pena. Vamos para o último intervalo, mas ainda queria ouvir de vocês o seguinte: de onde virão os nossos próximos políticos? Há esperança? Depois do intervalo. Vamos lá.